Então, muito bem. A proposta do seminário é que a gente faça de uma maneira um pouco mais informal, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento durante a apresentação, pode ficar bem à vontade. Nós vamos discutir na medida das minhas possibilidades, né? Como eu já disse outra vez, se houver alguma coisa que não esteja ao meu alcance, o Gilson está aqui presente e aí ele responde para nós, certo? Então, vamos lá. Por que nós vamos abordar esse tema, né, esse livro? Possivelmente a motivação do alívio de tratar desse assunto. Nós estamos vivendo um momento muito particular na atualidade. E que momento é esse? Já é de conhecimento da maioria de nós que a Terra está passando por uma transição. Nós estamos deixando o patamar de mundo de provas e expiações e estamos migrando para o mundo de regeneração. Às vezes algumas pessoas perguntam ou questionam, né, dizem, mas parece que está tão devagar. Será que isso realmente está acontecendo? E nós temos que considerar que todas as mudanças morais, elas são lentas. Ainda mais quando nós consideramos a humanidade como um todo. Porque, como eu disse recentemente aqui no Nenê, no domingo, às vezes para consertar uma torneira da nossa casa, para tirar a árvore daninha do jardim, para arrumar aquele risco do nosso carro, para parafusar o cabo da panela, a gente gasta vários dias, semanas. Tá. Então, para coisas simples, a gente demanda tempo para fazer. A gente posterga, a gente atrasa. Então, nós imaginemos algo que envolva algum defeito nosso, alguma falha moral, de uma pessoa. Muitas vezes nós gastamos uma encarnação inteira para corrigirmos um defeito que nós tenhamos. Então, por exemplo, humildade. Né? Se nós conseguirmos nessa existência avançarmos verdadeiramente na humildade, nós já teremos feito uma grande conquista, mas é um defeito, uma pessoa. Agora imaginemos, acho que não está aqui no microfone. Aqui tá bom. Tá bom? Imaginemos a humanidade inteira. Então nós precisamos entender que essa transição para o mundo de regeneração vai ser gradativa. E nós vamos conseguir vislumbrar isso numa avaliação de gerações, de séculos. Ou seja, nós de fato estamos nesse patamar de mundo de regeneração, estamos nessa transição. E esse contexto do processo obsessivo é muito importante, particularmente para nós espíritas, que temos mais informações sobre isso. Porque não somos só nós espíritas que estamos sujeitos às obsessões. Todas as pessoas. Nós todos, a humanidade toda, interage com o mundo material, com o mundo espiritual. Mas nós sabemos com mais clareza como isso se processa. Então nós temos um compromisso maior. Então, realmente é uma tarefa que nos cabe. Outro assunto que nós vamos abordar aqui são as 4 legítimas verdades. Está entre aspas, depois vocês vão entender por quê. Mas vai ser um dos tópicos que eu vou dedicar bastante tempo. Os recursos terapêuticos que nós temos para tratar das obsessões. Então esses são os tópicos que a gente vai abordar. Então rapidamente, numa
uma análise bem simples do que Allan Kardec nos traz dos médios, nós precisamos lembrar a classificação mais básica das obsessões. Por exemplo, a obsessão simples. É um processo ao qual todos nós estamos sujeitos. Todos nós temos, em alguns momentos da nossa jornada evolutiva, todos nós estamos sujeitos a algum contexto obsessivo. Porque nós recebemos alguma ideia infeliz, todos nós ainda temos aspectos importantes a evoluir, e alguma ideia infeliz vai encontrar sintonia com algum dos nossos defeitos. E aí a gente começa então um intercâmbio espiritual através do pensamento. E é assim que começa então o processo obsessivo. Todos nós aqui já passamos por um processo desse, ou estamos passando ou passaremos. Se nós nos dedicarmos ao contexto terapêutico que eu vou abordar no fim, nós conseguimos sair dos processos obsessivos simples sem maiores consequências, sem maiores dificuldades. Agora, se nós descuidamos, a gente vai avançando no intercâmbio mental mais intenso. Então, não só aquela ideia infeliz que nos compromete, que nos perturba por alguns momentos, mas um intercâmbio mais intenso. E aí nós conseguimos, se seguimos com essa perturbação, nós vamos adiante e vamos tendo algumas interferências no nosso cotidiano. Então, outro dia eu vi de um psiquiatra uma explicação interessante que dizia até que ponto uma pessoa está perturbada por uma ideia. E ele disse assim, depende de quanto aquela ideia aluga a cabeça da pessoa. Então, ideias perturbadas nós temos todos os dias, nossas ou que nos são sugeridas por outras pessoas, por espíritos. Então, ideias perturbadas todos nós temos pelo patamar que nós nos encontramos. Agora, ter uma ideia e a ideia é ser passageira ou nós conseguimos processá-la rapidamente, não nos traz maiores consequências. Agora, se aquela ideia começa a alugar a nossa mente por bastante tempo, realmente começa a se instalar um processo obsessivo. E se esse aluguel, entre aspas, começa a se tornar ininterrupto, então aí nós vamos passando para o monoideísmo, ou a fixação de uma ideia, e isso é um passo assim, bem largo para um processo obsessivo mais grave. Então isso serve de reflexão para todos nós. Ao longo do dia, o que é que tem ocupado a nossa mente? É uma ideia só? E essa ideia é a caridade, a prática do bem, o estudo sério das obras espíritas, as responsabilidades que a gente tem dentro do nosso tempo religioso, muito bem. Agora, se a ideia que mais aluga a nossa mente é algo relativo somente à parte material, superficial, passageiro, perturbador, então é fácil perceber que a gente está a caminho do processo obsessivo. Então, essa reflexão nossa tem que ser diária. O que é que está ocupando o nosso espaço mental? Na sequência desse processo obsessivo, nós temos então a obsessão por fascinação. Nesse processo da fascinação, é o intercâmbio mais intenso, porque o encarnado, nós ficamos então sujeitos a um controle muito maior por parte da mente do espírito que está nos obsediando. Então aí nós já perdemos uma parcela expressiva do nosso autocontrole. A maior parte dos pensamentos que o nosso cérebro processa já não são nossos. A maior parte das nossas atitudes, das nossas palavras, nós nos acreditamos livres de qualquer erro, de qualquer crítica e assim por diante. Então, é uma etapa adiante do processo obsessivo.
E a última etapa é o processo de obsessão por subjugação, em que realmente o encarnado perde completamente o controle de si mesmo e fica à mercê, fica sujeito à mente espiritual que o está subjugando, certo? E esse é o processo, então, que a pessoa já não tem mais uma condição de viver facilmente no seu círculo de trabalho, no seu círculo religioso, social, porque o espírito submete o encarnado a processos constrangedores, a processos perturbadores que são realmente muito degradantes. Então, só para a gente lembrar, de modo bastante resumido, essa definição mais clássica dos tipos de obsessão. Então, o que eu considero muito importante para nós guardarmos aqui nesse slide é o seguinte: todos nós somos bombardeados por ideias perturbadoras diariamente. O que nós fazemos com essas ideias é que representa a distinção se nós vamos nos liberar dessa indução obsessiva com facilidade ou se vamos avançar para os processos mais sérios. Okay? Muito bem. Depois o Allírio, nessa obra, ele aborda um problema muito sério, que é a superficialização do movimento espírita. O que vem a ser isso? Nessa abordagem do Manuel Filomeno de Miranda, em vários livros que representam essa compilação, basicamente Loucura e Obsessão, Nas Trilhas da Obsessão, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda considera que em muitas casas espíritas está deixando de haver um estudo sério das obras básicas. E há uma tendência de uma leitura superficial, de um entendimento, entre aspas, rápido, e isso faz com que nós fiquemos muito mais expostos aos processos obsessivos. Okay? Então, uma das características que o Manuel Filomeno de Miranda aborda nessas suas obras é isso: generalizar qualquer problema como mediunidade. Isso é comum. A pessoa chega, tive uma percepção, eu vi uma coisa assim, e a gente já começa a falar, isso é mediunidade. Você tem que ir para a casa espírita para desenvolver sua mediunidade, você já precisa tomar parte dos processos obsessivos e assim por diante. E não é algo simples assim. É necessário que haja estudo, necessário que haja compromisso, porque senão, médiuns, todos nós somos. E a mediunidade, o André Luiz também esclarece nas suas obras, uma característica inerente ao organismo. O que é possível fazer com o estudo, com o compromisso, com a dedicação, é um refinamento, é um aprimoramento da faculdade. Mas a mediunidade ostensiva, aquela que nós interpretamos pela clarividência, pela audiência, passividade e assim por diante, já atende uma programação reencarnatória. Com o estudo sério, com a dedicação do indivíduo, é possível fazer com que haja então um refinamento, um aprimoramento disso. Certo? E isso leva tempo, e tudo que é importante na nossa existência precisa de esforço, de empenho. Então, essa interpretação de considerar tudo que está acontecendo, a pessoa está com depressão, cai em mediunidade. A pessoa tem transtorno bipolar, é mediunidade. A pessoa tem gastrite, é mediunidade. A pessoa tem uma unha encravada, é mediunidade. Isso aí é um equívoco que é comum nós observarmos. Primeiro, porque médiuns todos somos. E segundo, porque é muito comum que haja interferência espiritual nos nossos conflitos, nos nossos problemas. Agora, considerar que tudo é mediunidade de maneira superficial é um equívoco que nos predispõe a erros maiores. Outro problema sério que o Manuel Filomeno de Miranda aborda nessas obras que o Allírio compilou é um interesse excessivo pelos familiares da pátria espiritual. Então é claro que nós temos
saudades, nós temos a gratidão por tudo que nós convivemos com os nossos entes queridos que estão na pátria espiritual. É claro que nós todos gostaríamos de receber, se fosse possível, uma ou outra informação. Isso é natural de todos nós. Mas o Miranda também comenta, né? Há em várias casas espíritas uma proposta de um intercâmbio muito acirrado com os familiares desencarnados. Então faz-se clubes para venerar a memória de uma pessoa, reuniões regulares buscando intercâmbio daquela pessoa. E se a pessoa está em condições de atender, muito bem. Mas poucos de nós desencarnamos em uma condição vibratória altamente satisfatória. Então nós temos notícias, temos interesse, é perfeitamente saudável. Agora, nós desviarmos o objetivo de uma casa espírita somente para o intercâmbio com um familiar é um desvirtuamento da proposta do centro espírita. Então o Miranda em várias obras coloca isso. Se houver equilíbrio, se for espontâneo do mundo espiritual para cá, se for algo que aconteça esporadicamente, é algo perfeitamente razoável. Agora, se o objetivo da casa ou de uma reunião é simplesmente promover intercâmbio com os familiares encarnados, é o caso a gente rever se nós não estamos desviando o foco da proposta. Outro problema que o Miranda aborda, conforme a gente vai ver mais adiante, é falta de educação dos médios. A falta de educação dos médios, não é que a pessoa não sabe se sentar à mesa, que ela apoia o cotovelo, que ela não tem o refinamento social da etiqueta do ponto de vista material. Não é isso. A falta de educação mediúnica que é colocada pelo Miranda nessas obras é o médium que não tem o autocontrole básico durante as manifestações. E aí então há aquelas reuniões mediúnicas que causam medo nos vizinhos. Então os vizinhos evitam passar perto da casa espírita mediúnica porque há gritos em altíssima altura, cadeiras que caem, mesa que quebra, e pessoas gritando, porque nós até podemos considerar que eventualmente um espírito se manifeste com um pouco mais de controle e que por alguns instantes o médium esteja no processo de assumir melhor controle. Agora, o esclarecedor, o doutrinador, gritar junto com o espírito, realmente é algo que não faz sentido, dentro da proposta que Kardec nos trouxe. E essas manifestações descontroladas são muitas vezes do agrado de muitos grupos mediúnicos, porque são mais emocionantes. Nossa, houve uma entidade que ela gritou e quebrou a mesa, jogou a cadeira na parede e assim por diante. Então, as pessoas leigas consideram que é um trabalho forte, Forte porque tem mais ruído, mais desorganização, e isso depõe contra o trabalho, depõe contra a casa, porque não é necessário. É uma porta aberta a mais desequilíbrios. Uma outra abordagem, que a gente vai ver depois com mais detalhes, é isso, falta de caridade com os espíritos comunicantes. E isso, em várias obras, é relatado, de doutrinadores, que por estarem naquele momento em uma condição algo mais confortável, faltam com a caridade com aquele espírito que se apresenta ali equivocado, que já vem numa condição de humilhação. Se é um obsessor, se é um espírito mais desajustado, ele é constrangido pelos benfeitores porque foi chegado o momento de ele ser atendido. Mas já há um constrangimento. Se é um espírito de um suicida, se é um espírito que percebeu o seu equívoco e está ali pedindo um socorro, pedindo um auxílio, ele já está numa condição momentânea de subalternidade.
E nós, momentaneamente, deveríamos nos colocar em uma condição de ofertar a mão amiga e não de ditar repreensões de forma áspera, de forma descaridosa. Porque amanhã ou depois pode ser a nossa vez de precisar de ajuda no grupo mediúnico. E como é que nós gostaríamos de ser tratados? Então, essa falta de caridade também gera no grupo mediúnico uma abordagem equivocada. Porque é como se nós fôssemos melhores do que os comunicantes. E isso não é verdade. Nós somos todos caminheiros da humanidade, somos todos irmãos numa etapa de evolução. E o Alírio, ele faz um destaque dessa frase do Allan Kardec, que o Espiritismo é forte pela sua filosofia de vida e não pelos fenômenos mediúnicos. Então nós deveríamos assim buscar um trabalho mediúnico forte pela fidelidade à filosofia que Allan Kardec nos trouxe. E não achar que o trabalho mediúnico é forte pelos gritos, pelos ruídos, pelo deslocamento de móveis e coisas assim. Isso é descontrole. O que é forte no Espiritismo é a sua filosofia, a sua proposta moral. Então, o Alírio enfatiza bastante essa máxima. Bom, depois o Alírio, ele reúne, então, nesse livro, várias observações a respeito dos líderes das trevas. Isso às vezes chama a nossa atenção, até com uma certa surpresa desagradável. Puxa, mas existem espíritos líderes nas trevas? É claro que existe. Nós vemos aqui no mundo material pessoas que exercem papel de líderes, seja líder de um país, de uma nação, de uma determinada entidade, e nós claramente constatamos que é algo perturbador. Então, essas pessoas, quando desencarnarem, quando deixarem o seu corpo físico, vão continuar com a mesma proposta. Certo? Então, por que esses líderes querem retardar o progresso da humanidade? Para manter a sua posição de poder. E isso nós vemos nas organizações terrestres. Então, quantos governos mundo afora que se transformam em ditaduras, que se transformam em regimes que não respeitam a vontade da maioria, porque os seus líderes querem manter o poder, querem continuar com as suas facilidades, querem continuar sem serem sujeitos ao julgamento, às correções, às críticas das outras pessoas. Então nós temos vários exemplos de países, de entidades públicas, entidades privadas, que deliberadamente as pessoas que estão no comando querem perpetuar o exercício do seu poder. Ora, essas pessoas, quando perdem o corpo físico, continuam com a mesma proposta. Nós não mudamos o nosso estado moral quando perdemos o corpo físico. Então, quem, enquanto encarnado, gostava de subjugar, de exercer o poder, de ter todas as comodidades, facilidades, todos os desregramentos possíveis, sem ser submetido a nenhum tipo de crítica ou julgamento, a pessoa continua igualzinho. E por que então eles querem retardar o progresso da humanidade? Porque à medida que a humanidade vai se educando moralmente, ela vai se libertando desses processos perturbadores, através dos quais os espíritos desequilibrados se utilizam de nós. Então, vou dar um exemplo simples, que é o alcoolismo. A pessoa que desencarna viciada em álcool, ela continua viciada em álcool no mundo espiritual. A morte do corpo físico não faz com que a pessoa se liberte do vício.
Só que a pessoa não consegue mais ela tomar o copo, ela verter a garrafa, e ela não tem mais o corpo físico para ter a sensação. Qual que é a possibilidade que ela tem? Ela se ajustar, se vincular energeticamente ao encarnado que lhe possa servir. Então, para todos os vícios, todos os desequilíbrios, essa é a razão pela qual os espíritos desequilibrados querem retardar o progresso moral. Por quê? Quando nós todos formos evoluídos moralmente, nós nos liberaremos das injunções perturbadoras com facilidade. E não iremos nos prestar a sermos marionetes de espíritos desajustados. Então, esse é o motivo pelo qual existem, de fato, espíritos desequilibrados que querem retardar a nossa marcha evolutiva para que eles consigam manter a sua condição, ainda que seja limitada, ainda que seja perturbadora, mas uma posição de comando, de líder, uma posição de subjugação de outras pessoas. E aí, numa reunião no mundo espiritual, então, foi estabelecido pelos líderes, esses espíritos líderes das trevas, que são espíritos inteligentes, que conhecem muito bem os valores equivocados que nós ainda temos. E então, nessa reunião, foi considerado então uma estratégia para a perturbação específica dos espíritos a realização das 4 legítimas verdades. Por que está entre aspas? Porque é uma ironia de uma proposta de Buda que colocou as 4 nobres verdades. Essas 4 legítimas verdades, entre aspas, seriam então o sexo, o narcisismo, o poder e o dinheiro. As 4 nobres verdades de Buda se referem à realidade do sofrimento, à origem do sofrimento, o fim do sofrimento e o caminho para o fim do sofrimento. Então, os budistas estudam isso, que é uma proposta de auto-iluminação, uma proposta de libertação moral. E os espíritos desequilibrados, eles fizeram então de modo irônico o que seriam as 4 legítimas verdades, que seriam então essas apresentadas aqui: o sexo, o narcisismo, o poder e o dinheiro. E por que então esse foco específico aos espíritos? Porque o momento que nós passamos na humanidade traz uma responsabilidade muito grande para nós espíritas. Porque hoje uma boa parcela da humanidade já saiu do patamar de sobrevivência. Quando nós já temos atendidas as necessidades mais básicas de moradia, de alimentação, de saúde, mas ainda falta muito para isso. Falta. Mas, de modo geral, uma parcela expressiva da humanidade já saiu da condição mais rudimentar. E então nós saímos desse rudimentar e começamos a perceber que temos aspirações maiores. Só que muitos de nós não sabemos quais são as aspirações maiores. E aí muitas vezes atendemos então a chamados equivocados. Acho que todos têm visto na mídia o aumento da incidência de suicídios. Saiu na Folha de Londrina, no Jornal de Londrina, em diversos outros meios de comunicação. De modo geral, a mídia sempre cumpriu um acordo implícito de não divulgar suicídio para propor uma estratégia de não favorecer a disseminação dessa prática. Só que os índices têm ficado mais alarmantes e passou-se então a comentar, discutir e apresentar essas situações. E isso é relativamente esperado. Porque à medida que a pessoa tem atendido o básico da sua existência, ela começa a se questionar: quem sou eu? O que eu faço aqui? Para que eu existo? Para onde que eu vou? Qual é o objetivo disso tudo? Por que eu não posso praticar o mal? Por que tem que ser correto quando tantas pessoas agindo de maneira incorreta? Eu tive esses questionamentos nos meus 18 anos. E eu não conseguia ficar bem
comigo mesmo por conta disso. E qual que é o perigo? Nos meus 18 anos, o que mais eu ouvi? Ah, Marcelo, você vai pirar desse jeito. Vamos ali no bar tomar umas, precisa dar uma esparecida, precisa esfriar a cabeça, porque senão você vai pirar. E isso é o que a maioria acaba fazendo. E nós que temos o conhecimento da parte espiritual, temos um grande compromisso. Porque somente com o conhecimento da realidade espiritual é que nós conseguimos nos desvencilhar desses propósitos inferiores que os espíritos mais atrasados querem realizar sobre nós. Então é um aspecto muito importante. Então a gente vai estudar agora essas 4 legítimas verdades, entre aspas, que retratam o plano que as trevas têm para atacar especialmente os espíritos, porque apesar de nós ainda nos questionarmos quanto ao nosso compromisso frente à evolução moral, frente ao Brasil ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, os líderes das trevas sabem disso muito melhor do que nós. E por isso que o ataque deles tem sido sistematizado sobre os espíritos. Isso não deve servir para nos amedrontar. Isso deve servir para que a gente esteja consciente da nossa responsabilidade. Que muito mais do que os desequilíbrios das trevas são as obras bem-fazeres dos espíritos superiores. Então, nós temos que saber o que se passa no mundo espiritual superior e inferior, e aí é somente nós fazemos a opção de quem nós queremos seguir. Muito bem. Então, abordando essa primeira estratégia que as trevas têm estabelecido para a perturbação do movimento espírita, que são os desafios da sexualidade. Esse é um desafio muito importante, porque como Emmanuel nos diz no prefácio do livro Sexo e Destino, que é um livro psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz, mas o prefácio foi feito pelo Emmanuel. Todos nós que estamos encarnados temos algum conflito na área da sexualidade. Todos nós. Seja o conflito de uma natureza de desvio, sejam resquícios de encarnações anteriores, mas todos nós ainda temos muito a evoluir até que atinjamos a sublimação das energias sexuais. E como é um impulso atávico, um impulso orgânico muito forte, obviamente é uma estratégia fácil que as trevas podem utilizar para nos corromper. O sexo em si foi criado por Deus, faz parte desse contexto nosso do processo evolutivo. Então, o problema não é a sexualidade em si, mas como nós abordamos este assunto, como nós vivenciamos isso. Isso requer muita atenção de nossa parte. Como que os espíritos desequilibrados procuram induzir a nossa falha nesse aspecto? Por indução aos abusos e excessos de toda sorte. Porque como todas as funções orgânicas, nós temos que fazer com uso e não abuso. O Divaldo Franco fala do seu workshop, do livro Sexo e Obsessão. Desculpa, Sexo e Obsessão, sim. O sexo foi feito para a vida, e não a vida para o sexo. Então, assim como a alimentação, assim como a nossa preocupação com a aparência, o sexo também nos pede equilíbrio, bom senso, discernimento. E os espíritos desequilibrados querem nos induzir aos excessos de toda sorte, porque nós vamos consumir nossas reservas fluídicas, energéticas, que vai depois nos favorecer outras perturbações. Outra situação que os espíritos desequilibrados procuram favorecer para nossas quedas morais
é facilitação de encontros, reencontros e facilidades com pessoas desajustadas. Então, todos nós convivemos, se todos que estamos sobre a Terra ainda temos acertos dentro da nossa sexualidade, então é muito fácil perceber que em um ou outro momento nós estaremos em contato com pessoas desajustadas na sexualidade. E o que nós esquecemos, ou muitas vezes queremos esquecer, é que os nossos pensamentos são todos disponíveis ao mundo espiritual. Certa vez eu vi um palestrante dando um bom exemplo. Né? Como é que funciona essa questão do nosso pensamento ser acessível, né, ao mundo espiritual? É como se fosse um projetor desse aqui. Será que todos nós permitiríamos que em todos os momentos, ou em qualquer momento, os nossos pensamentos fossem projetados de modo amplo a todas as pessoas? Mas é isso que acontece. Às vezes a gente só de pensar nisso a gente se apavora, né? Deus me livre. Mas isso acontece, gente. Então a gente tem que saber que é assim. Cada pensamento desajustado nosso faz uma conexão com os espíritos que têm afinidade com aquilo. Se nós temos um pensamento elevado, se nós temos um pensamento equilibrado, se nós estamos preocupados porque temos um trabalho aqui ao sábado ou ao domingo, se nós estamos preocupados porque temos de fazer uma apresentação de um tema, de um livro, ou a proposta da visita no lar dos vovós, ou seja o que for, qual espírito vai se sintonizar, se interessar por isso? Os espíritos evoluídos, que vão nos favorecer o nosso melhor compromisso com aquele propósito. E se algum espírito mais atrasado quiser nos intuir alguma ideia infeliz? A ideia pode até perpassar pela nossa mente, mas se o nosso pensamento, nosso compromisso está vinculado a algo mais nobre, sem muitas dificuldades a gente já recusa, a gente rechaça aquela ideia infeliz. Agora, e se o nosso pensamento está rotineiramente vinculado a coisas desagradáveis, perturbadoras, por exemplo, na sexualidade? É muito fácil para os espíritos que têm sintonia com isso observarem dois encarnados que possuem os mesmos desajustes e promoverem um encontro dessas pessoas. Ah, mas a culpa é do obsessor? Em parte. Ele está promovendo um encontro. Mas os encarnados, nós, que estivemos desajustados, é que temos o maior compromisso. Então é muito importante nós analisarmos a natureza dos nossos pensamentos. É algo muito sério, porque através do pensamento os processos perturbadores começam a se instalar. E qual que é o grande objetivo, então, dos espíritos desequilibrados? Fazer com que nós tenhamos nossas quedas morais e depois vão favorecer um despertamento tardio. O que é isso? Depois que houve algum ato corruptor, depois que houve algum desajuste familiar, depois que houve algum escândalo qualquer, aí nós despertamos. Só que aí já há um estrago considerável no período da nossa encarnação, muitas vezes da encarnação toda. Isso favorece então decepções sérias, favorece remorsos, e nós, enquanto trabalhadores do Cristo, ficaremos inutilizados. Por quê? Quem está sobrecarregado de remorso, quem está achatado de culpa, não consegue se desempenhar muito bem em nada. Então é uma estratégia que as trevas se utilizam para nos inutilizar. Agora nós temos um conflito muito sério para conversar aqui. Qual é? Se todos nós, em maior ou menor grau, ainda temos desajustes na área da sexualidade, segundo nos diz Emmanuel.
Nós estamos convivendo aqui com pessoas como nós, desajustados. E nós temos a proposta cristã, espírita, como é que nós vamos fazer? Em nenhum outro momento, pensamentos infelizes vão nos ocorrer. Hoje, com a mídia, a gente tem uma facilidade muito grande a imagens perturbadoras. Como é que nós vamos nos portar? E nós temos que lembrar que nós erramos, nós temos que transformar o erro numa etapa de aprendizado, em um degrau de evolução. Errei, reconheço que errei, me recolho em oração, procuro me resguardar, pego o Evangelho, faço uma leitura e falo, poxa, isso não me convém, e vou traçar uma estratégia a partir daquele minuto para me restabelecer. Não fazer esse mecanismo autopunitivo, eu não presto, eu não valho nada, eu não sou digno de ir na casa espírita, de fazer o trabalho, fazer isso, fazer aquilo. Se fôssemos esperar pela perfeição, todos os centros espíritas estariam vazios, porque nenhum de nós atingiu a perfeição. O que tem que ser muito correto, muito honesto? O nosso propósito, o nosso compromisso. Mas quando nós errarmos, vamos admitir o erro perante nós mesmos, perante quem mais for necessário, e vamos nos atirar mais ao estudo, às orações. Vamos nos candidatar a receber o passe, vamos procurar os trabalhos, porque são, como nos diz também Emmanuel, são as algemas santificantes do trabalho que vão nos permitir a libertação. Outro problema seríssimo, que é a vaidade, o narcisismo. Seria a segunda legítima verdade do Antes das Trevas. Por quê? O narcisismo é filho do egoísmo e pai do orgulho e da vaidade, como está colocado pelo Alírio. Ou seja, nós temos aí 3 dos piores vícios morais. E esses 3 são vinculados ao narcisismo. Quais são os riscos que o narcisismo nos promove? A fascinação e o exibicionismo. Então é a pessoa que fica fascinada por si mesma, pela sua imagem, pelo que ela faz. Ela é aquela pessoa que tem o orgulho da sua humildade. Essa é a pessoa narcisa. E o problema é que com isso, os nossos sentimentos ficam entorpecidos. Então nós deixamos de nos preocupar com o próximo, deixamos de atender a necessidade alheia, porque o mundo gira ao redor do meu umbigo. Esse é o narcisista. E aqui um aspecto muito crítico, quase não tem na casa espírita, é o melindre. É a pessoa que não aceita críticas. Por quê? Como que alguém vai me criticar? Quem é essa pessoa que me criticar? Eu lembro que e a gente que é espírita, às vezes lança a mão até de outra encarnação. Ela que me criticar, na outra encarnação deve ter sido isso ou aquilo. Não basta nem os erros dessa encarnação. E a pessoa vai se isolando. Só ela que acerta, só ela que sabe tudo, só ela que cumpre todos os compromissos, que cumpre todos os horários, só ela que nunca derrapa na interpretação de Allan Kardec, que nunca derrapa nas atividades sociais, que cumpre de modo militar seus compromissos, e os outros todos são errados. Então ela não pode ser criticada. Temos que tomar muito cuidado, porque isso nos predispõe a crítica. Todos nós erramos. Todos. Em algum momento nós erramos. É muito bom nós lembrarmos quais são nossos defeitos mais sérios. Porque nós, em geral, todos temos essa dificuldade de aceitar crítica. Isso é natural. Quando eu recebo uma crítica, eu não gosto. Mas eu me esforço muito para fazer silêncio na hora e em seguida lembrar de um defeito grave meu. Isso tem me ajudado. E na hora que eu lembro de um defeito grave meu, eu falo, bom,
o que essa pessoa fez eu talvez não fizesse. Mas e meus outros defeitos? Eu tenho tanta dificuldade. Isso me ajuda a ter um pouco mais de aceitação daquela crítica. Isso é difícil. Eu tenho muita dificuldade com isso aqui. Né? Aqui a Marcela que não me deixa mentir sozinha. O farol está amarelo. Ninguém que é o prudente. Se o farol fica amarelo, ou a gente já diminui a velocidade, ou se acabou de ficar amarelo, a gente pode acelerar um pouquinho e passar antes de ficar vermelho. E eu não mudo a velocidade, porque é um absurdo o farol fechar para mim. O farol não está vendo quem está passando? Então olha a extensão do desafio que eu tenho com isso aqui. Certo? Então a gente precisa regularmente lembrar que a crítica faz parte da nossa evolução. Isento de críticas aqui na Terra, só Jesus. Nós outros ainda precisamos ouvir muitas críticas. E outro aspecto crítico, né, da egolatria, né, do excesso de orgulho, é a pessoa se isola. A gente se oferece para ajudar, a gente dá uma sugestão, a gente faz um comentário assim construtivo e a pessoa se isola. Ela não precisa daquilo. A terceira legítima verdade, entre aspas, né, é a questão do poder, que é muito forte. E o Miranda esclarece que é forte porque isso é remanescente dos nossos instintos mais primitivos. Que a gente queria ter o poder para a gente não sofrer nenhum tipo de injunção, nenhuma contrição, nenhuma subjugação. Então é um instinto atávico forte, né? Eu quero subjugar o outro para que eu não seja subjugado. Não tem a ver com o instinto da agressividade, da dominação. Como é vinculado a uma característica da nossa evolução, né, enquanto Homo sapiens, né, ao longo da nossa evolução orgânica, é um instinto que tem uma prevalência muito forte em nós, né, a questão do poder. E tem dois aspectos. Nas pessoas que são de natureza mais submissa, aqueles que exercem o poder têm uma atração. Então aí já gera a questão do séquito, né? Dos bajuladores. Então a pessoa de natureza mais submissa se sente mais confortável perto de alguém que gosta do poder, que é dominador, porque passa a impressão de que estará protegido. E frente a outra pessoa que também tem características de dominação, aí gera competição. Então o poder, de um jeito ou de outro, ele sempre gera conflito, né, nos nossos ambientes de convivência. E a quarta legítima verdade, entre aspas, né, ou a quarta estratégia de que as trevas se utilizam para a nossa corrupção, é o dinheiro. Por motivos óbvios, né? O dinheiro abre as portas de todas as outras perturbações, dos desvios da sexualidade, da egolatria, do orgulho e do poder. E dinheiro muitas vezes faz, né, como muitas vezes a maioria de nós renascemos, felizmente, com poucos recursos materiais. O que acaba acontecendo às vezes é a pessoa usar de métodos ilícitos para alcançar facilidades monetárias. Então o dinheiro favorece a ambição, é muito vinculado ao poder, e os excessos, eles amolentam o caráter, enfraquecem o caráter. Então o Miranda até coloca que o cristianismo verdadeiro, aquela proposta pura dos seguidores de Jesus dos primeiros séculos, o cristianismo começou a perder a sua força quando se tornou, né, junto à religião dominante, muito atrelado ao destaque social. Porque a vida de Jesus toda foi de simplicidade, da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. E era isso que os cristãos verdadeiros faziam. Mas quando começou a se associar à religião da época,
com o falso dos templos, né? Com decorações exuberantes, né? Rituais, e isso já atrelado ao destaque social, foi o que foi enfraquecendo os princípios cristãos da religião dominante. Agora vamos estudar alguns casos, né, que o Alípio também compilou, que estão então principalmente nos livros Tormentos da Obsessão e Sexo de Obsessão. Então, esse é o caso do Almério, né? Os nomes são fictícios por motivo dos homens, certo? Então, me impressionou muito, né, lendo essas obras dessa compilação do Alípio, que os exemplos que a gente lê de espíritas falidos, porque esses que eu vou começar relatando, são todos espíritas que foram atendidos no Sanatório Esperança, que é um hospital não espiritual que Eurípides Barçanufo ergueu para acolher especialmente espíritas falidos. A descrição bem detalhada está no Tormentos da Obsessão. E quando nós lemos, eu confesso que eu fiquei muito sobressaltado, porque são histórias muito familiares por todos nós. Então o Almério, ele começou a apresentar mediunidade ostensiva desde cedo. Então, desde a sua infância e adolescência, ele percebeu a realidade do mundo espiritual. E entrou num processo de desajuste pessoal. Por quê? Seus desafetos do passado o encontraram, né, e obviamente faziam com que houvesse muito desequilíbrio da parte dele. E os desregramentos que são comuns na mocidade. Então a combinação desses dois aspectos fizeram com que ele se perturbasse muito. Ah, Marcelo, mas será que a gente tem desafetos do passado? Temos. Todos nós temos. Ninguém tenha dúvidas disso. Nós temos desafios. E o que é muito importante para nós é como nós nos conduzimos. E os nossos desafetos, imagine a inconformação de alguém que nós traímos, que nós matamos, que nós roubamos, e a pessoa fica na pior, volta ao mundo espiritual na pior, e depois, pela lei de afinidade, a pessoa nos reencontra aqui. E nós, num corpo novo, num corpo saudável, estudando, trabalhando com família, se divertindo, em cinema, passeio, churrasco, e muito lazer e tal. Mas é um sentimento muito próximo de nós, né? Porque eu estou nessa condição por causa dele e ele está assim. Ah, não. Ah, não. E alguns perguntam, mas por que Deus permite que esse terrível espírito vingativo se aproxime de mim? O que nós queremos chamar de terrível espírito vingativo, de obsessor sem caridade, são as pessoas que nós prejudicamos. Por que Deus permite a proximidade? Porque ao reencarnarmos, nós nos comprometemos que seríamos um bom exemplo, que teríamos uma conduta digna a tal ponto que os nossos desafetos se espelhariam no nosso proceder. E nós iniciaríamos o processo de reparação que nós devemos desde o processo de encarnarmos. Então, antes de reencarnar, nós nos comprometemos com a prática da oração, com a prática do evangelho no lar, em nos vincularmos seriamente ao grupo de estudo, ao grupo de trabalho, ao grupo mediúnico, a uma atividade social. E pela nossa conduta, nós seríamos os artífices da recuperação moral daqueles a quem prejudicamos. Só que nós reencarnamos e largamos tudo isso. Só que, conforme o nosso compromisso, a proximidade dos espíritos acontece. E eles encontram a gente fazendo o quê? Os desregramentos. Aí fica fácil prever o resultado. Nós temos a culpa, temos ainda os resquícios mais ou menos intensos dos nossos maus hábitos, e temos espíritos que querem a nossa falência porque ainda não nos perdoaram.
Aí fica fácil. Mas a gente está só desamparado? Claro que não. Então o Almério teve muito amparo. Teve amparo da família, que lhe proporcionou o conhecimento espírita. Teve o amparo do próprio centro espírita, teve orientação segura, teve esclarecimento, teve convite a participar de grupo de estudos. Ao se consorciar, teve uma esposa digna, então era um casamento equilibrado. Então ele teve a oportunidade para se estruturar. Mas chega num determinado momento que os nossos desafios mais sérios começam a aparecer. E ele, pouco tempo depois de casado, passou a vivenciar conflitos na sua função sexual. De maneira inexplicável, ele teve um quadro clínico de impotência sexual. E isso o predispôs a uma queda moral, porque ele foi procurar então um profissional. Por que está entre aspas? Porque o profissional, apesar de ter o título acadêmico compatível com o problema orgânico que ele tinha, era uma pessoa desequilibrada. E a recomendação que foi feita por um profissional desequilibrado foi para que ele então tivesse outras aventuras no campo da sexualidade para tentar recobrar o seu estímulo orgânico. Então nós todos temos que tomar cuidado, porque há pessoas dignas e desequilibradas em todas as profissões. Então não é um diploma acadêmico que configura a autoridade moral a ninguém. Então, se nós temos um problema orgânico, nós temos que procurar um médico. Mas, tanto quanto nos for possível, temos que procurar um médico que atenda não só o exercício profissional, mas que a gente consiga alguma informação da sua conduta, da sua ética, da sua moral, para que a gente possa confiar. A gente faz assim para tudo, não é? A gente vai colocar numa função mais simples, alguém para auxiliar nos trabalhos domésticos. A gente procura saber a informação da conduta da pessoa. Então, se é um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, seja o que for, a gente precisa saber ou procurar ao máximo nos resguardarmos e analisarmos a orientação que a gente recebe. Porque um profissional que orienta a pessoa a realizar experiências extraconjugais merece uma análise muito cuidadosa, porque o erro que nós praticarmos é responsabilidade nossa. Mas novamente o Almério teve amparo. Então, em uma reunião mediúnica, foi possível que ele fosse esclarecido a respeito daquela estratégia de perturbação que estava sendo traçada pelos seus desafetos no espiritual. Ou seja, ele sabia do que estava acontecendo. Mas a invigilância fez com que ele seguisse nos seus desajustes, entrou em transtorno psicótico maníaco-depressivo e terminou essa existência em questão pelas portas do suicídio. Então, e era um dos atendidos no Sanatório Esperança, na fase espiritual. Aí depois, Manuel Filomeno Miranda, pelos mentores, comenta então o que nós precisamos considerar a respeito da sexualidade com equilíbrio. Que ela seja exercida com afetividade, com respeito, com compromisso. Cada qual que vai estabelecer para si a melhor estratégia, mas tem que haver responsabilidade na sexualidade, como todas as nossas demais funções, atividades e assim por diante. Lembrar também que as energias sexuais, ou também chamadas energias genéricas, elas representam uma força motriz muito grande, mas não só para a sexualidade, mas para as artes, para a sublimação da fé, para o trabalho, para a ciência, para a doação dessa energia através de uma ou outra atividade. No exercício mediúnico, então no livro Missionários da Luz, o Alexandre, o mentor espiritual, comenta bastante
como as gônadas, né, tanto os ovários como os testículos, são importantes no processo mediúnico, porque todo o nosso sistema endócrino, todas as nossas glândulas, têm uma importância muito grande na geração das energias utilizadas durante a mediunidade. Mesmo a prática da caridade e assim por diante, certo? E que nós então temos uma atenção redobrada com a mídia, né? Hoje, com os meios de comunicação cada vez mais acessíveis, de alta definição, de 3D, e não é preciso raciocinar muito para constatar que as trevas dominam de modo amplo os meios de comunicação. Se nós analisarmos quais são os programas que passam na internet, na televisão, que nos favorecem a evolução moral, que nos dignificam, eles são a menor proporção. São os menos veiculados, nos horários menos assistidos. Por quê? Meio de comunicação é o jeito mais fácil de você propagar uma ideia. Então nós temos que ter muita atenção quando formos sentar, quando formos nos colocar diante de um meio tecnológico, com o propósito de espairecermos, de nos distrairmos ou de assistirmos algo para o nosso entretenimento, vamos ficar bem atentos ao que estamos assistindo, porque realmente a facilidade de perturbação é muito grande. E quando constatarmos que algo está indevido, que algo não nos convém, temos que ficar muito atentos, porque nós ainda temos sintonia com isso, como a irmã nos disse. Mas vamos refletir, analisar, interromper, nos recolhermos de oração e buscarmos uma maneira de evitarmos essa conexão perturbadora. Muito bem. Agora vamos estudar esse caso do Leôncio, que foi um espírito que caiu por conta do narcisismo. Bom, também nasceu num lar cristão, né? Então vejamos aqui tanto o Almério, né, quanto o Leôncio não foram pessoas nascidas em lares desajustados, perturbados, não. Nasceram em ambientes benfazejos. Então Leôncio nasceu num lar cristão com uma grande responsabilidade, que era a possibilidade de exercer o seu intelecto. A bagagem intelectual é uma conquista do espírito, não é uma concessão aleatória e gratuita, né? Ah, esse aqui vai nascer inteligente, esse não. É uma bagagem espiritual. Algumas vezes podemos reencarnar sem a possibilidade de expressar todo o nosso potencial intelectual. Mas o Leôncio já tinha uma bagagem intelectual grande e renasceu com o compromisso de fazer com que essa bagagem intelectual fosse utilizada a serviço do bem. E ele então se desempenhava profissionalmente como jornalista de grande sucesso. Também teve um casamento digno, tinha estabilidade profissional, estabilidade financeira, tinha reconhecimento social, mas ele assumiu a postura de defensor do espiritismo. Então, dentro da sua ótica equivocada, ele, vendo os equívocos dos outros, ele considerou que ele tinha que fazer a defesa a todo e qualquer custo das obras de Allan Kardec. E o grande equívoco dele foi que, juntamente com o ego e com o orgulho, ele começou a derrapar nesse contexto perturbador. De que forma? Exercendo um temperamento forte, presunçoso, junto com o seu orgulho e a vaidade, ele se vinculava facilmente em discussões estéreis. E como ele tinha um grande cabedal intelectual e oratória fácil, ele realmente usava desses recursos para bombardear os seus desafetos de maneira áspera, com comentários ácidos
fazendo com que as pessoas se constrangessem, ao invés de propor maneira harmoniosa de fazer com que houvesse um entendimento sobre o assunto. E aí ele começou a partir para desrespeitar aquelas pessoas que não estavam tendo a conduta que ele julgava melhor. Então, na ótica dele, os demais eram incapazes. Ele começou a desconsiderar os médiuns mais simples, ou aqueles oradores que não detinham muita facilidade oratória. Então todos eram incapazes, só ele realmente tinha potencial, condições, intelecto para defender o espiritismo de quaisquer situações. E ele começou então a ser uma pessoa de lide intratável. E ele subjugava os demais pelo seu intelecto, seja do plano espiritual, do plano material. Ele foi se isolando e caminhando para um processo muito perturbador, que foi para a obsessão. Numa situação, ele se envolveu com uma jovem de um grupo mediúnico que estava começando a estudar a mediunidade, detinha mediunidade ostensiva, mas ainda não possuía controle perfeito. E os adversários do espiritismo, sabendo do potencial dele e daquela jovem, ele promovendo encontros sucessivos entre os dois, então houve um favorecimento para que tomassem no adultério e depois no alcoolismo. E ele retorna à pátria espiritual numa condição deplorável. E aí Eurípides Barçanufo, comenta, no esclarecimento no Sanatório Esperança, o que nós podemos fazer para tentarmos evitar sermos vítimas do narcisismo, ou do orgulho e da vaidade. Lembrar que Jesus é o nosso modelo de guia. Jesus sabia que todas as pessoas que estavam ao redor dele, quando encarnado, ele tinha uma condição aquém da condição dele, que eram espíritos mais atrasados, mais imperfeitos. Mas se nós analisarmos a vida de Jesus, ele procurava de todos os modos convidar as pessoas para vivenciar o amor, ao invés de bombardeá-las de modo áspero ou perturbador. Outro aspecto muito importante é o cumprimento dos nossos deveres, a assiduidade e pontualidade. Por que isso é importante? Porque nós todos, como eu falei no início, estamos sujeitos a momentos de perturbação. Todos nós. Seja um dia, uma semana, um mês, todos nós passamos por intercâmbios espirituais menos equilibrados. E qual é a maneira mais eficaz de nós nos liberarmos desses intercâmbios? É com a nossa disciplina. Então, se o nosso compromisso é fazer o Evangelho no lar, vamos fazer o Evangelho no lar. Ah, mas o clima em casa não estava muito bom. Mais um motivo para fazer o Evangelho no lar. Ah, hoje eu não vou no centro porque eu não estou bem para dar passe hoje. Vamos no centro. Se não estou bem para dar passe, ofereça para conduzir as pessoas para a quebra de passes. Ofereça para ficar na portaria recebendo quem está chegando. Ofereça para organizar os livros que porventura tenham chegado. Se não está bem para dar passe, muito bem. Isso já aconteceu várias vezes. Por motivos orgânicos ou espirituais, não estava se sentindo bem. Então não vou dar passe. Mas temos que ir à casa espírita. Não tem nenhum problema falar, olha, hoje eu não posso dar passe. Ótimo. Ninguém vai perguntar por quê. Não deveria perguntar. Se a pessoa está dizendo que não está em condições, é o suficiente. Mas vamos fazer alguma atividade. Ah, eu não quero, eu acho que nem para a água, talvez eu interfira na frutificação da água. Tudo bem. Vamos aquecer no lugar das rolas, trabalho da costura, tem uma panela para lavar aí, mas vamos fazer alguma coisa. Porque quando nós nos ocupamos com o trabalho do bem, nós nos desvinculamos dos vínculos perturbadores. E muito importante a pontualidade. Por quê?
é uma estratégia de minar o nosso compromisso. Os espíritos sérios, evoluídos, eles chegam para os compromissos com horas de antecedência. Nesse livro mesmo, Tormentos da Obsessão, eles vão fazer uma reunião específica ali para atender um médium que estava resvalando para um desequilíbrio muito sério. Os mentores, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, chegam horas antes do compromisso e eles vão aproveitando aquele tempo para se harmonizarem, para conversarem com os demais envolvidos e assim por diante. Nós nos atrasamos? Às vezes sim, mas qual que é o maior perigo? Se nós nos atrasamos, é sabermos que é um equívoco atrasar. E na semana que vem, no dia seguinte, eu vou procurar chegar mais cedo. Em um momento ou outro, nós ainda estamos sujeitos às condições materiais. O pneu do carro pode furar, o ônibus pode atrasar, tudo bem. Mas o que a gente nunca pode é achar que o atraso é aceitável. Isso aí é um erro grave. Por quê? De chegarmos 5 minutos para 10 minutos, de 10 minutos para 15 minutos. Ah, hoje eu atrasei meia hora, acho que eu não vou mesmo. A gente falta um dia, no outro dia chega um parente, no outro dia tem um atraso qualquer, não tinha pão na padaria. Então, é isso uma coisa que eu me esforço, apesar de não conseguir cumprir como eu gostaria, mas eu me esforço em manter o compromisso, a disciplina, a civilidade, a pontualidade, porque é a maneira de nós nos libertarmos das conexões às quais ainda estamos sujeitos. Lembrar que toda a vida de Jesus foi de amor, perdão e caridade. Então o Leôncio, ele era implacável com aqueles que não agiam conforme ele imaginava. E Jesus? Jesus sempre procurava fazer com que a orientação e informação fosse passada com carinho, com amor, com tolerância. De modo geral, a gente vai analisando as passagens de Jesus, a gente vê que ele se esforçava ao máximo para que as pessoas recebessem conforme elas podiam compreender. E por que isso? Porque evoluir perde tempo, pede tempo. Né? A evolução necessita de tempo. Então, o fato de nós constatarmos que outra pessoa está em erro, muito bem, o que nós podemos fazer de modo caridoso para ajudar aquela pessoa? Sabendo que vai levar tempo. E se nós estivermos muito implacáveis com o erro alheio, vamos lembrar do nosso defeito mais grave. Há quanto tempo a gente está tentando superar um defeito nosso? E por que a gente quer que o outro evolua? Porque a gente falou uma vez com ele. Então é um processo, não é um aviso. A evolução é um processo. E se nós agirmos sempre com bondade, com simplicidade e paciência, nós vamos nos tornando mais fraternos com os demais e fica mais difícil tomarmos pelo orgulho. E sempre com bom ânimo. É outra característica dos espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos são bem-humorados, eles são confiantes, eles são otimistas. Então é isso que a gente precisa ter. Agora o caso do Ambrósio, que foi submissão pelo poder. Também mediunidade na adolescência, que é, como a gente vê, uma característica comum a esses todos. Também foi muito amparado pela família, pela casa espírita, mas ele tinha mediunidade ostensiva. E logo se viu rodeado de um séquito de bajuladores, porque eram pessoas que queriam ter facilidades. Em geral, nós somos ávidos por querer alguém para nos favorecer de alguma forma, para fazer uma consulta espiritual informal. E então, esses médiuns de grandes possibilidades, eles rapidamente se cercam não de pessoas sérias,
mas de assessores ociosos que querem alguma vantagem, ainda que não declarada. O Ambrósio também foi muito esclarecido, foi muito amparado. Ele teve várias mensagens construtivas. Em mais de uma ocasião, ele foi alertado para os desafios que estava vivenciando no mundo espiritual. Mas ele foi dando asas àquela situação de poder ilusório e começou a perder o seu equilíbrio, a usar termos chulos nas palestras, perder a compostura. Ele estava fazendo as abordagens na casa espírita, fazer anedotário inconveniente, e aí ele foi sendo cada vez mais instrumento de espíritos desequilibrados. E também resvalou, no fim, o desequilíbrio da ordem da sexualidade. E ele terminou a sua existência tão fascinado e depois subjugado. E o retorno dele à pátria espiritual, obviamente, foi numa condição muito triste, muito infeliz. O Dr. Inácio Ferreira, que é um dos orientadores desse Sanatório Esperança, faz alguns comentários para que a gente possa se precaver quanto ao poder. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós somos o que cultivamos mentalmente. Então, como pensas, viverás. O que é que nós estamos pensando? Como eu falei no início, o que é que tem alugado a nossa mente? É uma ideia só? Já é preocupante. Não, o que ocupa a minha mente são preocupações com a casa, com a família, com o trabalho, com a casa espírita, com a saúde. Se a gente está diversificando, já é algo bem fazer. Mas é muito sério, porque através do que nós pensamos é que nós fazemos os vínculos espirituais que nós queremos. E todos temos que superar esse egoísmo e presunção. Em maior ou menor grau, nós ainda vivenciamos egoísmo e presunção. Também nós convivemos sempre com companhias desajustadas, tanto no plano material quanto espiritual. E a gente pode se livrar das companhias? Nem sempre. Muitas vezes são na nossa família. Mas a gente tem que perceber que a pessoa está desajustada para que a gente fortaleça o nosso equilíbrio. E a gente consiga manter o nosso equilíbrio mesmo tendo que conviver com uma pessoa que vive numa outra opção mais perturbada. Outro aspecto muito crítico é a crença na infalibilidade. Todos nós que aqui estamos, espíritos imperfeitos que somos, ainda temos essa característica de sermos falíveis. Vejam que eu relatei aqui exemplos de pessoas que nasceram em lares cristãos, que foram bem orientadas quanto ao Espiritismo, que sabiam de tudo que nós sabemos. Mas só a informação somente não é suficiente para que a gente esteja livre de uma queda moral, de uma perturbação espiritual. Então é muito importante nós sabermos que nós somos falíveis, para que essa percepção aumente a nossa prudência. O fato de nós nos enxergarmos passíveis de erros deve fazer com que nós estejamos sempre atentos, sempre em atitude de oração, de vigilância. Porque se nós baixarmos a guarda, se nós descuidarmos, é muito fácil nós repetirmos erros que já praticamos por séculos. Outro aspecto crítico é nós desconsiderarmos os avisos. O que são esses avisos, advertências? São as críticas. A pessoa faz uma crítica para a gente e a gente recusa sem nem analisar. Muitas vezes é uma advertência, é um convite amoroso a rever a nossa conduta. Qual que é um outro convite? Um livro bem fazejo,
uma palavra que durante uma palestra, durante o estudo, nos chame a atenção em particular. São convites que a espiritualidade nos faz. Qual que é uma outra advertência? Uma enfermidade qualquer. Quantas vezes uma enfermidade é um recurso que os benfeitores lançam mão para que a gente interrompa uma determinada conduta, para que a gente tenha a ocasião de refletir sobre a nossa existência. Mas a gente tem que aproveitar. A vaidade exacerbada, né, outro aspecto muito crucial que faz com que a gente tome com facilidade. E esse vocabulário chulo, perda de compostura, sempre tem que servir como farol amarelo, vermelho. Por quê? Em qualquer ambiente, às vezes a gente não consegue ainda, é difícil ter um controle impecável com a nossa palavra, com o nosso proceder. Tem momentos que a gente acaba resvalando, o ambiente, o descuido, mas a gente precisa perceber que isso não é adequado e nos recompormos o mais depressa possível. E outra coisa crítica, né, que é esse fascínio pela vida social, do destaque. No caso do Ambrósio, né, ele não tinha uma condição financeira muito favorável, mas pela mediunidade ostensiva, ele conseguiu ser colocado nas altas rodas sociais. E ele se deslumbrou com aquilo. E isso contribuiu enormemente para a sua queda. Vamos ver agora aqui, né, a última quatro legítima verdade, né, entre aspas, né, que foi a submissão ao dinheiro. Também lar espírita, né, como os demais. Também teve um destaque profissional expressivo. Ele fez faculdade de Direito e logo se inseriu no contexto político. Teve um casamento digno, uma fortuna considerável e ele, apesar de ser de lar espírita, logo não tinha mais tempo para a doutrina espírita. Os compromissos profissionais eram muito intensos, então ele alegava falta de tempo. E isso é comum em muitos de nós. Tempo é uma questão de opção. Nós utilizamos o tempo como nós queremos. Com exceção do que nós somos obrigados a gastar com o trabalho, ou com uma casa, com a higiene do corpo e assim por diante, todos nós temos tempo livre. Todos. E nós usamos esse tempo como nós queremos. A verdade é essa. Então, a realidade é que não vai servir de desculpa para ninguém ter falhado numa encarnação porque não teve tempo. Vamos pensar o que é que nós fazemos com o nosso tempo livre. E aí ele começou, apesar de já ter uma fortuna expressiva, começou a exorbitar na sua ganância e desviar recursos públicos, ele era político, para paraísos fiscais, que corroboraram então para a sua queda moral, porque ele começou então a exercer desvarios sexuais. E a sua esposa, né, que percebia a queda moral em que ele se colocava, ela acabou, né, fazendo um processo de câncer concomitante ao auge das quedas morais do esposo. E isso foi para ele, para o Evaldo, um mecanismo muito intenso de culpa e remorso. É claro que ele tinha uma participação naquilo, mas ele fez da desencarnação da esposa uma muleta psicológica para justificar a sua falência moral de modo definitivo. Entrou numa depressão lastimável e abandonou a encarnação. Ele deixou-se consumir pela depressão. Muito bem, então eu mencionei aqui 4 exemplos, né, bem sérios de espíritas que faliram a maioria deles em mais de uma dessas situações, né, no sexo,
do narcisismo, do poder e do dinheiro. Vamos agora então mostrar um exemplo de resistência moral, ou seja, é um espírita que venceu na encarnação, não foi perfeito, mas ele terminou a sua existência com compromissos morais altamente satisfatórios. Também começou a apresentar mediunidade desde cedo, como os demais. Só que olha que interessante, ao contrário dos anteriores, o Licínio não veio de um lar perfeitamente equilibrado. Seus pais não compreendiam bem a sua mediunidade. Muitas vezes ele era surrado porque os pais não compreendiam aquela condição e achavam que era invenção dele. Mas ele coloca que a pobreza que ele teve e esse desajuste dos pais foi muito útil, porque serviu desde cedo para ele aprender a importância da obediência e da simplicidade. Tem uma coisa interessante, de todos os exemplos que eu li até agora, o que teve maior desafio no início da encarnação foi o Licínio. Os outros tiveram mais facilidades. Teve um casamento muito equilibrado, mas ficou viúvo aos 28 anos. A esposa dele desencarnou após 2 anos de casamento. E isso foi difícil, né? Porque eles tinham muita sintonia, eles tinham afinidade. E aí ele começou a vivenciar vários desafios, né? Eu coloquei uma amiga porque, na verdade, era uma pessoa do seu círculo afetivo, mas profundamente atormentada. E o Licínio percebeu que ele não tinha nenhum vínculo com aquela pessoa. Mas essa amiga não aceitava. E começou a atormentá-lo na casa espírita, né? Essa amiga, entre aspas, frequentava mesmo a casa espírita dele. E quando ela percebeu que ele não tinha nenhuma inclinação afetiva para ela, ela se desesperou e, perturbada por espíritos infelizes, idealizou na sua mente uma cena perturbadora, imaginando que ele se inclinava para uma outra mulher, que não existia de fato essa inclinação, e criou uma situação extremamente constrangedora para ele, que era um trabalhador sincero, honesto, e nunca criou esperanças e ilusões nessa amiga desequilibrada. E ele teve 2 anos de provações dentro da casa espírita, mas ele conseguiu superar dignamente esse contexto. Depois ele sofreu um processo judicial. É um trabalho de fluidoterapia em que as pessoas que iam para a fluidoterapia eram esclarecidas muito corretamente de que aquele trabalho era um complemento, de que aquele trabalho era uma proposta a auxiliar o tratamento convencional. Mas uma pessoa rica e influente, que o filho acabou desencarnando, porque era um compromisso já estabelecido da encarnação, alegando que o Licínio havia feito um exercício ilegal da medicina e entrou com um processo judicial. E ele teve que responder por isso. Mas também o próprio médico que foi chamado a avaliar o caso colocou que a única explicação para o jovem ter durado tanto tempo só poderia ser a assistência que ele havia recebido na casa espírita, porque pela medicina o jovem já teria falecido muitos meses antes. Mas ele também teve que enfrentar essa situação. Então foi um vencedor, né? Ele terminou a encarnação como um vencedor. E o que tem interessante a ressaltar? Que todas as dificuldades e desafios o Licínio transformou em degrau de evolução. Então ele não fazia do problema motivo de perturbação e desequilíbrio. Eles perguntavam: o que eu tenho que aprender com isso? E se empenhava em praticar aquilo, sempre mantendo uma sintonia superior. Mesmo ele sofrendo assédio perturbador, ele se empenhava com uma sintonia superior.
E isso fez com que ele conseguisse ter a resistência moral que nós todos devemos ter. E aqui a importância do que eu falei anteriormente, né? Ele manteve o seu compromisso com os trabalhos da casa. Assiduidade, pontualidade e estudo constante. Então era assim que ele conseguia se desvincular das sintonias perturbadoras que o assediavam. Também era adepto da vigilância e da oração, que foram essenciais para que ele pudesse vivenciar. E esse conjunto todo foi o que proporcionou para ele uma conduta correta. Não foi uma conduta perfeita, mas uma conduta, no seu geral, muito correta. Muito bem. Depois, passando agora, né, para a penúltima etapa nossa, o Alírio também aborda, essas foram abordagens mais individuais, né, que servem muito para nós pensarmos no nosso cotidiano. Mas o Alírio também aborda que há investidas que são em bloco, em grupo, nas casas espíritas. E uma das mais complexas, né, de serem solucionadas é aquela situação em que surgem grupos que têm uma avidez por novidades. Se consideram os espíritas modernistas ou os cientistas da casa espírita. São pessoas que querem desconsiderar o pilar religioso, o exemplo de Jesus na casa espírita, e se apegam exclusivamente a detalhes da fenomenologia. E isso é um risco muito grande para a casa espírita, né? Todos nós conhecemos casos que já vivenciaram isso. Qual que é o risco disso na casa espírita? É o comportamento de soberba, do narcisismo. Por quê? Não, eu me dedico mais à parte científica, eu me dedico mais ao intelecto, ao espiritismo. Essa parte da religião é para aqueles que não têm ainda a minha habilidade intelectual, e assim por diante. As pessoas resvalam pela soberba. E outra coisa, perde-se o foco. Então o foco do espiritismo é a renovação moral daqueles que professam essa crença. Esse é o foco. Os demais aspectos, às vezes, são estudados, são analisados, mas o foco do espiritismo não é fazer ciência. O espiritismo acompanha, corrobora, se interessa pelos avanços científicos. Mas o nosso grande propósito é a evolução moral. E com essa postura de soberba e desvio de foco, fica fácil ter as discórdias, como numa casa espírita que é retratado nessa obra. Havia 3 grupos mediúnicos na casa. Um dos modernistas, que era muito mal orientado espiritualmente, por causa da soberba e discórdia. Outro, que eu vou discutir logo em seguida, dos que mantinham muitas práticas africanistas e ritualistas. E o terceiro, que sobreviveu, que eram aqueles que procuravam se manter fiéis ao que Allan Kardec propôs dentro do Espiritismo. Então vamos lembrar, né, quanto a essa questão dos modernistas, né, de trazermos grandes mudanças, né, as pessoas querem revolucionar o Espiritismo, que a proposta magna da doutrina espírita é a evolução moral, e que o nosso modelo é Jesus. Então esse é o cerne da proposta espírita. Tudo que for analisado ou estudado respeitando-se este cerne, a gente considera que possa contribuir. Mas se formos mudar o foco, é questão de abrirmos os nossos olhos com a máxima atenção. Outro aspecto muito crítico, né, que o Alírio comenta, que também causam perturbações sérias na casa espírita, né, são os trabalhos de cura. E querem muito cuidado. Por quê? É fácil nesses trabalhos com que haja então
desvio para o narcisismo, né? Ou seja, a pessoa percebe que houve uma evolução no quadro crítico, ela rapidamente se esquece que aquilo não veio dela, que ela foi um instrumento. E a pessoa começa então a se assoberbar. E a egolatria começa a crescer. E também há o desvio do foco. Mais uma vez, qual é o propósito sério da casa espírita? Evolução moral. É possível contribuir para algum processo difícil que você esteja passando, qualquer coisa espiritual? Claro que é. Jesus sempre, na medida do possível, atendia as pessoas, confortava as pessoas, curava as pessoas. Mas Jesus e nós sabemos que os corpos são transitórios. Quando Paulo convida Lucas para se juntar a ele no apostolado, Lucas fala: mas eu tenho meus compromissos como médico. E Paulo fala: Lucas, mas o que será mais importante, cuidar dos corpos perecíveis ou dos espíritos que são eternos? E aí Lucas fala: realmente. E aí Lucas se dedica então ao apostolado junto com Paulo, com Barnabé e os demais. Então esse é um aspecto importante para nós lembrarmos. Vamos recordar, como já mencionado anteriormente, que toda enfermidade tem um propósito. Ou que nós aprendamos a cuidar melhor do nosso corpo, ou que nós reavaliemos a nossa conduta, ou é um resgate, um reajuste de alguma situação equivocada do passado. Mas não existe o sofrimento por acaso. Não existe uma fatalidade que simplesmente aconteceu e por isso que você está passando por aqui. Então a cura essencial vem do progresso moral do indivíduo, muito mais do que a cura do corpo. Então esse desvio do foco que não pode acontecer. Fazer a proposta de colaborar na cura física ou espiritual é algo altamente meritório. Mas o cerne da questão, a essência que realmente vai nos libertar, não é se o corpo está saudável ou não. É se nós, enquanto espíritos, estamos com a mente saudável. Tanto é que a gente, analisando as obras de Chico Xavier, de Valdo Franco, e mesmo no Novo Testamento, vários dos que foram curados do corpo por Jesus incorreram em quedas morais. Por isso que Jesus sempre falava, vá e não peques mais. Mas nem todos conseguiram seguir essa recomendação de Jesus. Outro aspecto muito crítico na casa espírita é a mediunidade desordenada. Então, os rituais, as práticas africanistas e pessoas que não conhecem a doutrina participando do grupo mediúnico. Então isso me favorece enormemente a perturbação na casa espírita. Rituais, por quê? Porque nós sabemos, em lendo as obras básicas, que não tem necessidade. Mas a oração não, o ritual não. A oração que a gente faz no início e no fim é um propósito nosso de humildade e de buscar uma sintonia superior com os espíritos mais evoluídos. É um momento de interiorização nosso ou do grupo. Agora, quaisquer outros rituais não fazem sentido. E as práticas africanistas, Então tem na Umbanda, muitos médiuns chegam na casa espírita com experiências de outras vertentes religiosas, que são muito dignas, merecem nosso respeito e consideração. No livro Loucura e Obsessão, também psicografado pelo Divaldo, na Miranda, há uma passagem de Bezerra de Menezes fazendo um atendimento num centro de Umbanda, que praticava o bem entre os seus frequentadores. Mas lá no centro de Umbanda pratica-se Umbanda. No centro espírita pratica-se o espiritismo. No centro do Candomblé pratica-se o Candomblé. Então nós temos que respeitar todas as religiões, obviamente, mas dentro da casa espírita vamos fazer o nosso melhor empenho para realizar o que é espiritismo. Certo?
E isso é muito crítico também, né? Pessoas que não conhecem a doutrina são prontamente recebidas em grupo mediúnico. Isso gera um desequilíbrio muito grande. A pessoa que não tem informação do que se passa ali, ela se perturba facilmente. Então, a não sei que seja um caso muito especial, muito bem conduzido, num grupo muito equilibrado, é um contexto que pode gerar muita perturbação. Então, vamos lembrar de viver em coerência com a nossa casa espírita, né? Adequar nossas atividades com as diretrizes da casa. E um quarto aspecto que também gera muita perturbação é priorizar atividades assistenciais. Realizar atividades assistenciais é uma coisa, priorizar é outra. Então, no livro Miranda cita um exemplo, que eles realizaram, era uma creche na casa espírita, foi feito ao lado uma creche. Mas começou a ter uma estrutura muito grande da casa espírita com a creche. E a demanda de dinheiro, de funcionário, de crianças que cresciam, depois ficaram adolescentes, e desregramentos que foram surgindo, e para manter o trabalho assistencial, o centro espírita foi ficando em segundo plano. Atividades doutrinárias, basicamente as pessoas se reuniam só para fazer as promoções, para conseguir dinheiro para a parte assistencial. Então tem que ter muito cuidado, porque é importante, contribui para o nosso processo de evolução moral, contribui, mas a proposta de um centro espírita não é assistência social. Ela pode ser realizada, mas se virar o foco das atenções, tem algum equívoco, certo? Então, nesse caso que o Alírio comenta, houve então um desvirtuamento dos recursos financeiros e da logística da casa. O centro espírita ficou sendo secundário e a obra social passou a ser o foco da atenção. Então, lembrar mais uma vez que a proposta do Espiritismo não é ser uma entidade de assistência social, evolução moral. A assistência social pode ser realizada, aqui nós realizamos, mas ela é um complemento e ela não é o foco principal da casa. Então, lembrar aqui do Estatuto, a ideia está aqui, lembrar que ela se empenhou bastante na atualização desse Estatuto, que deu bastante trabalho. Então, lembrar aqui do que consta o Estatuto da nossa casa. Que toda e qualquer atividade doutrinária desenvolvida na entidade, seja ela metódica, periódica ou eventual, deverá ter por base fundamental a dona de Allan Kardec. É fácil. Marcelo, eu não me afinizo muito, eu acho muito. Não tem problema, é só procurar um lugar que atenda a sua necessidade. Mas aqui, a gente procura fazer isso. Mas eu vim da Umbanda. Tudo bem, veio. Vamos nos empenhar para nos adequar ao que está aqui. Essa é a estratégia. Outra coisa simples no Estatuto, que o centro será afiliado à Federação Espírita do Paraná. E seguirá sempre que houver incidência a orientação doutrinária da Federação dos seus órgãos representativos. Então isso é importante, isso está no nosso Estatuto. Então, não sei se essa atividade, por exemplo, homeopatia. Eu me trato com homeopatia. Acho ótimo. Mas não pode ser o foco de uma casa espírita. Podemos conversar sobre isso, dentro de um estudo abordar o assunto, claro que sim. Mas transformar um centro espírita em um centro de homeopatia é algo que vai contra a proposta da casa. Então, lembrar, para quem não leu nossos estatutos, nossas propostas. O estudo e desenvolvimento da doutrina, tendo por base na Kardec, o ensino da doutrina espírita às crianças, adolescentes e adultos, e assistência espiritual, através do estudo, das palestras, do passe, do atendimento fraterno, do mediúnico e assim por diante. Divulgar a doutrina, segundo Allan Kardec, é a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação, por todos os meios possíveis. Então,
coisa interessante, né, que os Ecais Assiné fizeram o site do centro, né, e usando de modo construtivo as redes sociais, é uma estratégia importante, né, para que a gente possa divulgar mais a doutrina. Estudar os fenômenos, né, relativos às manifestações espirituais e suas implicações. Então, isso a gente tem o grupo do Gilson, da Dulce e dos demais, né, que fazem justamente esse propósito de estudar essas manifestações. Então, nós temos aqui o estudo sistematizado da doutrina que aborda exatamente isso. E, aqui, na domínio de atividade assistencial e de promoção social à luz da doutrina espírita. E vejam que é o último item. Então, a gente realiza, mas é algo que é inserido, né, de modo complementar. Bom, e a última etapa, né, nos nossos 10 minutos finais, quais são os recursos terapêuticos que o Alírio fala para que nós consigamos nos libertar desses processos obsessivos que fazem parte da nossa realidade. Considerando, né, certa ocasião, o Chico perguntou para o Emmanuel por que a gente tem tanta dificuldade em só praticar o bem. E o Emmanuel responde, porque ainda nos comprazemos com o mal. Por isso que fica tão fácil essa sintonia perturbadora. Nós ainda temos, neste ou naquele aspecto, sintonia com equívocos, com falhas morais e por diante. Então, quais são os grandes recursos? Temos a oração. A oração é o momento em que nós temos a melhor possibilidade de intercâmbio superior. É um recurso extraordinário que nós devemos lançar mão da forma mais ampla possível. Ao acordar, enquanto dirigimos, no nosso trabalho, com as pessoas que nós gostamos, com aquelas que não gostamos, e assim por diante. O Evangelho no lar. E a orientação clássica do Espiritismo é uma vez por semana. E tenho falado, né, há alguns anos, vamos fazer diariamente. Ah, Marcelo, mas não dá tempo. Tempo é opção. Se todo dia a gente acessa o computador, a gente vê televisão, a gente conversa com um outro, todos nós quisermos, conseguimos 15, 20 minutos para fazer o Evangelho no ar. É uma estratégia extremamente bem fazida. No caso, nós fazemos há alguns anos, demora para conseguir ficar bom. Demora. Os nossos filhos hoje, né? Então a Lívia lê o Evangelho, a Adélia lê o Livro dos Espíritos, um faz a prece inicial, o outro prece final. Quem olha e diz, nossa, mas que beleza, né? São quase 2 anos para chegar nisso. Eu fazia um Evangelho particular, para eu conseguir manter a calma quando ia começar o Evangelho em família. Porque era um tocando o outro, chegava e encostava na mesa, chutava o outro por baixo da mesa, e aí não quer ler, não quer fazer prece, fala que está com sono. Olha, era uma luta assim, que dizer, meu Deus, eu vou perder todas as minhas estrelinhas. Porque não é possível que a gente não consiga ficar 10 minutos sentado aqui na mesa. Mas foi indo. Depois de 6 meses, começou a dar uma melhoradinha. Depois de 1 ano, começaram a ler. Todo dia, a gente fazendo isso. Todo dia. Eu tinha que fazer o Evangelho antes ou depois, né? Porque o Evangelho em si é um trabalho. Mas olha, vale a pena. Podem experimentar que valeu muito a pena. Lembrar disso aqui, né? Os mentores nos dizem que cada lar evangelizado é um pilar de luz sobre o qual o mundo melhor está sendo construído. Então, cada lar evangelizado é um ponto de luz na Terra. Então, por isso, o nosso dever de fazer todos os dias, com hora, com compromisso. Os espíritos superiores, eles são muito ocupados. Mas se eles sabem que tem compromisso todos os dias na hora certa, eles vêm. Agora, se um dia, hoje é o último dia da novela, hoje eu tenho que fazer um telefonema, chegou a visita,
Os mais evoluídos têm mais o que fazer e vão deixar alguém, certamente vai ter algum para nos auxiliar ali, né? Mas a gente não vai contar com os mais evoluídos, porque são mais ocupados. Transformação interior, né? Isso tem que ser uma proposta diária nossa, né? O que eu posso hoje fazer melhor do que eu fiz ontem? No seu livro dos Espíritos, né? Qual é o melhor método para a nossa evolução? E a resposta é bem simples. Já falou disso um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então vamos nos conhecer. Após a nossa oração, nossa reunião diária, vamos pensar: o que eu posso fazer hoje melhor do que ontem? E é exatamente assim que a gente vai evoluir. Cada dia a gente dá um passo adiante. Puxa, hoje eu resvalei, eu falei uma bobagem, eu pensei com devia, vi algo que me fez me perturbar. Amanhã eu vou tomar mais cuidado com isso. É assim que a gente vai evoluir. Não vai ser de sopetão, não vai ser quando a gente amanhecer, nossa, agora eu evoluí. Não é assim não. O estudo da doutrina espírita. E eu coloquei só as obras de Kardec de propósito. Não tem mais nada? Claro que tem. Mas a gente faz o Evangelho lá em casa, todos os dias, há bem uns 12 anos. A gente acaba o Evangelho e começa de novo. Acaba o Livro dos Espíritos, começa de novo. Todas as vezes a gente aprende uma coisa nova. A nossa abordagem é diferente, a nossa compreensão é diferente. Né? Então, eu vejo gente que tem uma avidez que parece exagerada por novidades, por novos e tal. Não sei, talvez seja limitação da minha parte, mas eu leio outras obras, mas eu sempre tenho por base as obras de Kardec e penso que algumas existências vão ser necessárias para que a gente compreenda tudo em profundidade. Trabalho no bem. Esse aqui eu gostei muito dessa frase aqui, né? Minha sogra que me passou esse slide, é da Clarice Lispector. A frase é assim: um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Por que o trabalho no bem é um grande recurso terapêutico? Porque se a gente fica só pensando na nossa dor, ela fica muito doída, fica maior do mundo. E se minha dor é maior do mundo, eu não posso fazer nada. Nossa, eu tenho a dor maior do mundo. Como é que eu posso estudar? Como é que eu posso ler o Evangelho? Como é que eu posso atender os vovozinhos aqui, os vovozinhos? A minha dor é a maior do mundo. Será que é mesmo? Então, é um dos principais mecanismos obsessivos é fazer essa autopiedade, né? Pobrezinho de mim. Muito assim, minha sobrinha, só que ela tem 5 anos, né? Ela passou mal, né? Comeu uma coisa que não deu certo. Falou com o Marcelo: tia Mar, olha que coitada de mim, eu vomitei. Tudo bem, uma criança de 5 anos vai ver, mas a gente continua com 20, 30, né? 28 no meu caso. E bom, pouca gente viu. E a pessoa continua com isso, né? Olha, a minha dor, não, a minha dor é a maior do mundo. Vamos lembrar dessa frase da Clarice Lispector. Um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Aí a nossa dor fica pequenininha e a gente vive. Vigilância nos pensamentos, sentimentos e vontade. O nosso pensamento é um emissor e receptor de ondas mentais. Então a gente está em constante intercâmbio com outras pessoas, com outros espíritos. Então muita vigilância. Como pensas, viverás. E o último item, a gente pode lembrar também como recurso terapêutico: todos nós, quando dormimos, temos a oportunidade de desprendimento parcial. Alguns autores até falam que é uma morte temporária. A gente se afasta um pouco do corpo, tem experiência no plano espiritual, só que a gente depois mantém um vínculo, como está ali ilustrado com aquele cordão. A gente mantém um vínculo com o nosso corpo físico. Se alguém nos chama, alguém nos interpela fisicamente, nós percebemos e acordamos. Mas a gente pode fazer
um excelente uso desse desdobramento. Na nossa oração antes de dormir, vamos solicitar aos benfeitores para que eles nos conduzam para momentos de aprendizado, ou simplesmente que nós temos a alegria de poder acompanhar algum trabalho bem fazer. Nós possamos vir aqui ao e-mail, onde as atividades continuam acontecendo durante a noite, no mundo espiritual, durante todo o tempo. Nos pedir para que o nosso período do despendimento do corpo seja bem fazer, seja útil. Se a gente não tiver merecimento para tanto, que pelo menos eles nos ajudem a evitar que a gente reincida nos nossos erros de quando estamos em vigília. Mas a gente tem que ter muita atenção com o período do sono, porque são horas que o nosso corpo descansa, mas a gente pode fazer um uso muito bom. Se nós orarmos, nos prepararmos, uma boa leitura antes de dormir, uma oração, facilita muito. Agora, quem fica vendo os programas mais desagradáveis, perturbadores, liga a TV e vira para o lado e acha que vai dormir bem, é difícil. Vamos nos preparar para o período noturno, que pode ser muito útil para o nosso equilíbrio, tá certo? Pessoal, então deu o nosso horário, e eu aprendi muito quando eu estava fazendo essa preparação, fiquei vendo algo que me surpreendeu, que as grandes quedas morais, elas acontecem gradativamente, como já nos advertiu Jesus, é um pouco de fermento que faz toda a massa crescer. Então, a consideração óbvia que nós somos falíveis tem que servir para a nossa vigilância, para nós sermos muito cuidadosos, muito prudentes. Quando nós estivermos nas nossas orações, vamos lembrar da importância de nós nos analisarmos, como foi meu dia, como foi a minha abordagem nessa ou naquela situação, como eu posso fazer melhor amanhã. Certo? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigado.